Pensando em Atos dos Apóstolos como um todo, temos o chamado para continuar a jornada que os primeiros cristãos começaram. Assim como Pedro, João, Paulo e outros, temos o chamado para proclamar corajosamente a mensagem transformadora do Evangelho. O mesmo Espírito Santo que capacitou os primeiros cristãos a falarem ousadamente ainda habita em nós, guiando-nos e fortalecendo-nos para compartilhar a boa nova em palavras e ações. Podemos, inclusive, indo além do texto de Atos dos Apóstolos, meditar igualmente a respeito da história de tantas pessoas que abraçaram o cristianismo ao longo dos anos. Podemos notar o agir do mesmo Espírito Santo nessas histórias, como vemos em nossos dias quando realmente nos dedicamos no desenvolvimento da obra do Senhor com essa busca. Vamos conversar a respeito desse tema com base em Atos dos Apóstolos, além de informações de estudo bíblico, nessa nova mensagem do estudo devocional dos livros da Bíblia, e contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para que possamos conversar a respeito de Atos dos Apóstolos. E para que essa conversa fique completa, eu espero a sua participação através do espaço de comentários. Registre ali o seu testemunho, as suas observações a respeito desta mensagem, claro, também as suas perguntas, e tão logo o Senhor permita, vou responder, e dessa forma nós podemos conversar mais a respeito dos livros da Bíblia, nesta mensagem em especial, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nesta sequência de estudo devocional dos livros da Bíblia, eu tenho apresentado informações mais técnicas a respeito dos livros da Bíblia, informações dos estudiosos, sobre a autoria e essas coisas, para ajudar a aprofundar no estudo bíblico. Isso sem descuidar de uma devocional, é claro, a cada mensagem. E se você gosta desse tipo de informação, você está no canal certo. Então, se você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal do Ministério Compartilhando, faça isso agora e também ative as notificações através do sininho, e sempre que nós divulgarmos uma nova mensagem, você deverá receber o alerta e podemos conversar mais a respeito da Bíblia. Sobre a autoria, nós temos as mesmas pontuações sobre Atos dos Apóstolos que nós falamos quando comentamos a respeito do Evangelho de Lucas. Tanto o estilo como a linguagem oferecem evidências convincentes de que uma mesma pessoa escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. O primeiro tratado, registrado em Atos dos Apóstolos 1:1, é então uma referência ao que nós conhecemos hoje como o terceiro evangelho canônico, o Evangelho de Lucas. E o fato do escritor declarar encaminhar ambos os textos para Teófilo também demonstra solidamente uma autoria comum. Visto que a tradição da igreja atribui com unanimidade essas duas obras a Lucas, o médico, um companheiro próximo de Paulo, Colossenses 4:14, Filemão 24, 2 Timóteo 4:11, e como essas evidências internas sustentam esse ponto de vista, não há motivos para contestar a autoria de Lucas. Mesmo que outra pessoa tenha colocado o ponto final no texto, a maior parte já estava pronta quando Lucas deixou o texto escrito. Para definir a questão do público a quem se destinava esse texto originalmente, nós precisamos também repetir a conversa que nós tivemos quando falamos sobre o Evangelho de Lucas, a respeito de Teófilo. Há uma linha de interpretação que Teófilo seria um romano que era convertido e queria mais informações a respeito de Jesus. Sendo dessa forma, tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos seriam epístolas, seriam cartas que foram endereçadas a esse Teófilo. Isso permite pensar que o texto possa até mesmo ter sido escrito junto. Os dois textos teriam sido escritos juntos e foram divididos depois porque a primeira parte se parecia com os outros evangelhos canônicos. Além dessa possibilidade,
Lucas pode não ter uma pessoa específica em mente, e Teófilo seria um amigo de Deus, apontando para qualquer pessoa que estivesse nessa situação. Aí nós temos a possibilidade de notar que o Evangelho e Atos dos Apóstolos teriam sido escritos inicialmente pensando em falar com gentios convertidos, porque o nome grego de Teófilo é usado para a chamada. Ele pode ter escrito então o texto junto, ou pode ter escrito separado, e aí não importa. O texto foi escrito por Lucas nesse entendimento. Sobre a possível data de Atos dos Apóstolos, nós podemos notar que o Evangelho foi escrito antes, sim, e que ambos os textos teriam sido escritos em boa parte durante o primeiro encarceramento de Paulo pelos romanos, cerca de 63 depois de Cristo. Como Lucas estava em Cesareia de Filipe durante os 2 anos que Paulo ficou preso por lá, Atos dos Apóstolos 27:1 diz isso, ele teria uma grande oportunidade durante aquele tempo para conduzir a investigação que ele menciona em Lucas capítulo 1, de 1 a 4. E é até possível que ele tenha feito realmente esse texto único, e com o tempo o texto foi dividido, para termos os 2 textos como nós temos nas nossas Bíblias. Mas os 2 textos são de Lucas, e Atos dos Apóstolos só recebeu o ponto final realmente depois do tempo que Paulo fica preso em Roma pela primeira vez. Atos dos Apóstolos é uma sequência da vida de Jesus nos evangelhos, só que agora através dos discípulos e também de novos convertidos, e o texto registra a disseminação do cristianismo de Jerusalém até Roma, com a direção do Espírito Santo. E é o início da grande comissão de Jesus para formar discípulos realmente de todas as nações. Mateus 28, de 18 a 20, Lucas 24, de 46 a 49. Atos 1:8 é a chave do livro. Esse versículo prediz o derramamento do Espírito Santo. Em geral, Atos relaciona a expansão do cristianismo passo a passo, indo na direção do oeste, da Palestina até a Itália. Depois da morte de Estevão, capítulo 7, 60 até 8:1, a perseguição se espalhou contra a igreja, e os crentes se dispersaram, capítulos de 8 a 12. Durante esse período da história, ocorre a conversão de Saulo, capítulo 9, um acontecimento de tamanha importância que Lucas inclui 3 longas descrições sobre o assunto, capítulos 9, 22 e 26. A maior seção de Atos enfoca no desenvolvimento da expansão do ministério gentil, comandado por Paulo e os seus colaboradores. O livro acaba terminando de uma forma abrupta, pois tudo indica que Lucas já tinha atualizado o seu assunto naquele momento e não havia mais o que escrever, pelo menos naquele momento, naquele tempo em que ele terminou. Pensando um pouco a respeito de contexto histórico de Atos dos Apóstolos, nós temos que pensar a respeito de algumas questões, e esses pontos acabam servindo de contexto histórico geral para as epístolas do Novo Testamento, pois muitas dessas epístolas foram escritas durante o período de tempo que está sendo apresentado a história de Atos dos Apóstolos. Assim, quando nós, permitindo o Senhor, falarmos sobre as cartas do Novo Testamento, vamos comentar algum ponto específico para aquela carta sobre o contexto histórico, mas, no geral, valem as mesmas informações que apresentamos aqui para Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Primeiro ponto, o domínio romano. Roma estava em expansão naquele momento histórico. Isso permitia alguma estabilidade, pois os dominados tinham alguma autonomia, mas não era completa, pois se fazia necessário o domínio político e cultural sobre as regiões conquistadas. De certa forma, isso ajuda o avanço do cristianismo, ainda que com muitas complicações por conta do próximo ponto que nós vamos apresentar. Segundo ponto, a intolerância religiosa.
O mundo antigo era caracterizado por uma variedade de crenças religiosas. A religião desempenhava um papel fundamental na vida cotidiana das pessoas naquele tempo. O domínio romano trouxe desafios para a prática religiosa, pois o império tinha a sua forma de ver a religiosidade, ainda que acabasse permitindo que os povos tivessem certa liberdade com a própria forma de encarar a religião. Mas, no fim, alguns grupos acabavam sendo mais favorecidos em detrimento de outros. Os primeiros cristãos, por exemplo, apesar de usufruírem da conexão do próprio império para levar a mensagem a outros lugares, enfrentaram resistência e a perseguição se apresentou, especialmente por não aderirem aos cultos tradicionais do império. Terceiro ponto, a diáspora judaica. Como havia judeus espalhados por vários lugares, isso ajudou na obra missionária. Nós vemos muitas vezes Paulo indo para as sinagogas primeiro, a fim de levar a mensagem. Quando havia algum problema, ele seguia de outra forma, tudo bem, mas além de usar a estrutura do império, os primeiros cristãos usavam também essa relação com o judaísmo para ampliar o desenvolvimento da obra. E a obra missionária avançava dessa forma. Assim, o fato de ter judeus espalhados por vários lugares ajudou muito com a expansão, mas também trouxe perseguição. 4. A cultura helenística. Essa era influenciada pela filosofia grega e pelo pensamento racional, e ela estava difundida nas cidades do mundo mediterrâneo. Isso criou, de certa forma, um ambiente intelectual e filosófico em que as ideias religiosas e espirituais poderiam ser debatidas e discutidas, incluindo a mensagem dos apóstolos. Podemos ver muito isso em Atos dos Apóstolos, mas o texto que deixa isso explícito e com todas as letras é Atos dos Apóstolos 17, de 16 a 34. De certa forma, isso colaborou com o avanço missionário, ainda que trouxesse problemas. As rotas comerciais é o quinto ponto. Essas rotas estavam bem estabelecidas e ligavam as cidades e regiões, permitindo o fluxo livre de pessoas, de ideias e de informações. Isso facilitou a propagação do cristianismo, já que os crentes podiam viajar e compartilhar o evangelho ao longo dessas rotas que estavam estabelecidas. Pensando a respeito desses pontos do contexto histórico de Atos dos Apóstolos, nós podemos entender melhor esses desafios e também as oportunidades que os primeiros cristãos enfrentaram ao compartilhar a mensagem do Evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos mostra a dinâmica complexa desses tempos, pois os eventos ali apresentados acabam se desenvolvendo no meio dessas coisas que pontuam as coisas do desenvolvimento do cristianismo, e no meio disso a igreja cresceu com muitas circunstâncias desafiadoras. E fica para nós também o desafio de usarmos as coisas que nós temos nos nossos dias, as oportunidades que se apresentam, claro, o que for compatível com a mensagem do Evangelho, para que possamos fazer a obra do Senhor em nossos dias. E aí possamos agir como agiram os primeiros cristãos nos dias deles. A jornada dos primeiros cristãos e de tantas pessoas comprometidas realmente com o Evangelho ao longo da história até os nossos dias nos inspira a buscar a unidade e o amor fraternal. Eles não apenas pregavam o Evangelho, mas também viveram como uma comunidade unida pelo vínculo do amor cristão. Hoje, nós somos desafiados a buscar essa mesma unidade, passar por cima de possíveis divisões e trabalhar juntos para construir o reino de Deus. Esse é o desafio que temos. Quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, nós recebemos o alerta de que a jornada nem sempre será fácil. Os apóstolos enfrentaram perseguição, adversidades e desafios constantes. No entanto, eles mantiveram a sua fé firme e confiaram na orientação do Senhor.
Nos momentos de dificuldades e que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós podemos encontrar força e esperança no agir de Deus, que capacitou os primeiros cristãos. E também há outros tantos ao longo da história, até pessoas que convivem conosco. E aí podemos buscar o fortalecimento para a nossa própria caminhada. Hoje, em meio às nossas responsabilidades cotidianas, nós somos convidados e convidadas a viver com a mesma paixão e dedicação daqueles primeiros discípulos. A mensagem de Atos nos desafia a ver as oportunidades de compartilhar o Evangelho em nossas interações diárias, a estender a mão aos necessitados de salvação, de apoio, de libertação e sermos uma luz em meio às trevas que no mundo muitas vezes se apresentam. Que então, ao contemplarmos a jornada de Atos dos Apóstolos, nós possamos realmente ter inspiração para continuar na mesma direção. Que possamos ser testemunhas corajosas. Que possamos construir a unidade cristã e que sejamos agentes de transformação. Que a mesma fé que sustentou os primeiros discípulos nos capacite a enfrentar os desafios que temos hoje com esperança, com confiança e com amor. Retomamos ainda para uma segunda mensagem a respeito de Atos dos Apóstolos, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.